Olá a todos, meu nome é Cristiano Almeida e o objetivo deste canal é a remissão de Judas Iscariotes, e a revelação do íntegro Evangelho. Pois o Evangelho, a boa nova que nós temos na mão durante todo esse tempo, aqui está na nossa mão, durante esses 2000 anos, é uma boa nova incompleta, é um Evangelho incompleto. Nós precisamos da boa nova completa, do Evangelho, do íntegro Evangelho. Já iniciei esse vídeo dizendo qual o propósito do canal, mas de coração eu quero pedir desculpas a todos os inscritos. Minhas sinceras desculpas a todos os inscritos, aos que esperaram até agora. Por que Cristiano parou todo esse tempo? Não é verdade o que ele disse. Foi uma ilusão, eu me inscrevi neste canal e nada, de modo algum, pessoal, de modo algum. Essa parada, todo esse tempo sem postar, acreditem, foi um tempo que necessitei, que necessito me preparar, me capacitar. Eis o motivo de todo esse tempo. Por quê? Que assunto é esse? Porque tanta capacitação é essa? Gente, amigos, todos vocês que estão me ouvindo agora, o assunto é grandioso. Eu acho que nem se eu tivesse mais 30 anos, dizer assim, para me capacitar, para me melhorar, para melhor divulgar na divulgação, para divulgar essa mensagem, para repassar essa mensagem, eu não me capacitaria, eu não ficaria melhor, né? Nem se eu tivesse mais 30 anos, assim, nem se eu me dedicasse mais 30 anos, é isso que eu quero dizer. É isso, o assunto é gigantesco, mas é chegado o momento e eu preciso falar, e é necessário falar, essa mensagem tem que falar, dadas as condições, dada a situação da religião no mundo, dada a situação do cristianismo no mundo, e não por isso, mas eu sinto e é chegado o momento. Depois de todo esse tempo, querendo ser sucinto, mais claro, o mais básico, claro possível, eu quero apresentar, estou trazendo aqui para vocês afirmações de Jesus para Judas, ou uma conversa secreta que houve entre Jesus e Judas Iscariotes. Naturalmente, essa conversa secreta fica claro que foi um grande plano, aconteceu um grande plano entre Jesus e Judas Iscariotes. Em 1970 ou 1978, entre esses anos aí, foi encontrado um evangelho denominado o Evangelho de Judas. Em 2006, a National Geographic paga os direitos autorais de divulgação, para divulgação, à instituição Maecena. Paga $1 milhão à instituição Maecena e ganha o direito de divulgar esse evangelho. Na época, em 2006, como eu disse, houve grande comoção, houve grande rebuliço na comunidade teológica. Achava-se que esse evangelho causaria a remissão de Judas Iscariotes perante essa geração. Isso não aconteceu. Então, eu estou trazendo, sim, mais uma informação importante. Esse manuscrito passou pelo teste, esse evangelho, né? Passou pelo teste de datação, do carbono 14, ou do carbono 14, pelo teste de datação de carbono 14. E esse teste de datação confirmou que se trata de um manuscrito teológico, né? História da teologia, de um manuscrito do século III ou século IV, né? Então, passou por esse teste de datação e confirmou-se que sim, é um manuscrito do século III ou século IV. Em 1970 ou 1978, foi
foi achado no Egito, né, por alguns, como se diz, pastores, né? Alguns pastores que pastoreavam suas ovelhas. É, acho que a informação é essa, mas enfim, esse evangelho foi encontrado em jarros no Egito. E eu quero trazer aqui as principais conversas, umas principais conversas que aconteceu entre Jesus e Judas. E vocês vão verificar que realmente essas conversas se trata de um acordo entre Jesus e Judas para um grande plano de salvação espiritual, um grande plano religioso. E eu quero trazer as principais conversas agora para a gente dar continuidade. Vamos para a primeira fala que eu separei aqui. Jesus fala com Judas particularmente. Sabendo que Judas estava refletindo sobre algo que era exaltado, Jesus disse-lhe: afaste-se dos outros, e eu lhe contarei os mistérios do reino. É possível você alcançá-lo, mas você sofrerá muito, pois outra pessoa o substituirá, para que os 12 discípulos possam vir novamente a se realizar com seu Deus. Vamos para essa segunda fala aqui, entre Jesus e Judas. Judas pergunta sobre o seu próprio destino. Judas disse: Mestre, Jesus, poderia ser que minha semente estivesse debaixo do controle dos regentes? Jesus respondeu-lhe, dizendo: Venha, que eu... Aqui linhas se perdem, né? Foram linhas que se perderam. Mas isso você sofrerá muito. Jesus diz a ele, vou repetir aqui para a gente entender. Debaixo do controle dos regentes, Jesus disse-lhe, as linhas se perderam aqui, aí na continuação diz, venha que eu... As linhas se perderam, né? Diz aqui, mas isso você sofrerá muito quando você vir o reino e toda a sua geração. Quando Judas ouviu isto, ele disse: Qual foi o bem que eu recebi? Qual foi o bem que eu recebi? Pois tu me separaste para aquela geração. Jesus responde a Judas e disse-lhe: Judas, você se tornará o 13º. Você se tornará o 13º e será amaldiçoado pelas outras gerações, e você regerá sobre elas. Judas, nos últimos dias, eles amaldiçoarão sua ascensão. Nos últimos dias, eles amaldiçoarão sua ascensão. Vamos agora aqui para a última fala dessa sequência que eu separei aqui. Jesus diz: Judas, mas você cederá a todos eles, pois você sacrificará o homem que me reveste. Seu chifre ou sua taça já foi elevado ou elevada. Sua ira foi acendida. Sua estrela mostrou-se brilhante. E seu coração tem... Linhas se perderam. Para aqui. Temos essa última fala aqui. Olhe, a você tudo foi contado. Olhe, Judas, a você tudo foi contado. Tudo. Tudo foi contado. Erga seus olhos para cima e olhe para a nuvem e para a luz dentro dela, e para as estrelas que a cercam. A estrela que conduz o caminho é a sua estrela. Judas, a estrela que conduz o caminho é a sua estrela. Essa é uma conversa secreta que ocorreu entre Jesus e Judas Iscariotes. Esse manuscrito foi confirmado, é do século III ou do século IV. É um documento do mundo antigo, teológico. Isso é confirmado. Quanto à veracidade, se de fato ocorreu uma conversa entre Judas Iscariotes e Jesus, isso não pode ser comprovado. Isso não pode. Mas o evangelho é do mundo antigo, assim como os evangelhos que nós temos hoje
é do século I, século datado do século I, do século II, século III, século IV. Passou por teste de datação também, assim como esse passou. Ok. Nessa conversa fica clara que há um plano, um grande plano espiritual ou de salvação espiritual que Judas participou. Jesus e Judas participaram desse plano. Dessas conversas aqui que eu separei e li aqui para vocês, eu quero me deter, eu quero que a gente se detenha nessa afirmação aqui. Judas, você se tornará o 13º e será amaldiçoado pelas outras gerações, e você regerá sobre elas. Especificamente esse finalzinho agora, esse finalzinho. Nos últimos dias, eles amaldiçoarão sua ascensão. Jesus está dizendo que nos últimos dias Judas ascenderia sobre esta geração. E o que é esse ascender de Judas? Né? O que é essa ascensão? Naturalmente, se havia um plano entre Jesus e Judas, e Jesus disse que Judas iria sofrer muito, que Judas iria se retirar dos apóstolos para que outro ocupasse o lugar dele, naturalmente, se vai ocorrer uma ascensão de Judas, podemos supor, podemos inferir que Judas está numa posição inferior. E que posição inferior é essa? Hoje Judas, como Judas é conhecido, o maldito, o traidor, o que troca Jesus, o que trocou Jesus por 30 moedas, o que serviu a Satanás, o materialismo, o anticristo. Judas é tudo isso. E como é que então fica claro que essa ascensão de Judas é o quê? Que Judas vai passar dessa posição inferior, né, de má fama, para outra posição. Que posição? Da posição de traidor, de maldito, de anticristo, de satânico, de quem serviu a Satanás, de quem trocou o Cristo pelo materialismo, pelas moedas de prata. Ele vai sair dessa posição para uma posição privilegiada. Vai sair dessa posição para o apóstolo que mais amou Jesus Cristo, para o apóstolo que mais compreendeu Jesus Cristo, para o apóstolo discípulo que aceitou participar de um grande plano de Jesus Cristo. É isso que supõe. Quando pensamos, é isso que supõe essa ideia de ascensão de Judas sobre essa geração. E como pode ocorrer essa ascensão de Judas? Como vai ocorrer? Para ocorrer essa ascensão de Judas sobre esta geração, ele terá que passar por um processo de remissão. E aí é que nós chegamos finalmente ao final aqui deste primeiro vídeo. Esse que é um vídeo base. É um vídeo base onde eu seguirei montando todos os outros vídeos que virão. Como pode acontecer essa ascensão de Judas sobre essa geração? Com a sua remissão. E onde foi resguardada essa remissão de Judas Iscariotes? A remissão de Judas Iscariotes foi resguardada nos 4 evangelhos. A minha teoria é que os 4 evangelhos, a base da minha teoria, na realidade é essa, é que os 4 evangelhos são um gigantesco quebra-cabeças teológico. Eis a minha teoria. Essa é a base da minha teoria. E quando esse quebra-cabeça for montado, redimirá Judas Iscariotes. Então, redimindo Judas Iscariotes, ele passando da posição de traidor para o apóstolo, para o discípulo, que aceitou participar de um grande plano de salvação espiritual junto com Jesus Cristo. Que plano é esse? Nós vamos saber. Nos outros vídeos nós vamos saber. Mas ele aceitou isso. E Jesus preparou, disse, nos últimos dias tu ascenderás sobre essa geração. E onde foi e como vai acontecer, eu estou repetindo, como vai acontecer essa ascensão com sua remissão. Onde foi resguardada essa remissão? Nos 4 evangelhos, um grande quebra-cabeças, um gigantesco quebra-cabeças teológico. Nesse evangelho, Jesus diz que Judas ascenderá. É uma afirmação dele. Estamos falando aqui de escatologia, de fim, escatologia. Nesse evangelho, Jesus diz que Judas ascenderá
sobre essa geração. E quando ele acender, isso marca o início do fim. Nos últimos dias, tu acenderás sobre esta geração. Últimos dias. Ok. Temos também na Bíblia uma afirmação que diz: quando o evangelho for pregado por todo mundo, então virá o fim. Virá o fim. Paulo diz lá atrás que o evangelho já havia sido pregado por todo mundo. O fim não veio, né? De 2000 anos para cá, o evangelho também foi pregado por todo mundo? O evangelho foi pregado por todo mundo? Já foi pregado? A questão é, quando nós temos, como eu disse no início deste vídeo, nós temos o evangelho incompleto. Então, quando o quebra-cabeça for montado e redimir Judas Iscariotes, nós temos aí o íntegro evangelho. Nós temos então o íntegro evangelho, né? O evangelho completo, a boa nova completa. E quando essa boa nova completa for pregada por todo mundo, ela também anuncia. Então virá o fim. Não diz é o fim, mas virá o fim quando esse evangelho, o completo, for pregado por todo mundo. Então, essa é a relação. Então, temos uma relação da remissão de Judas com o íntegro evangelho e, por sua vez, temos a ideia da parousia. A parousia. O que é parousia ou parousia? Do grego quer dizer presença. E a parousia também é um anúncio, é uma ideia de que também confirma o início do fim, de que estamos vivendo os tempos finais. Temos parousia, quer dizer presença. Temos a presença de Jesus aqui nessa conversa secreta entre Jesus e Judas Iscariotes. Por sua vez, temos também a presença, a participação de Jesus nessa ideia de que os 4 evangelhos é um grande quebra-cabeça teológico, um gigantesco quebra-cabeças teológico, né? Jesus participou nisso também, na montagem desse quebra-cabeça, onde foi colocado um quebra-cabeça no meio da massa, um evangelho velado, né? Um ensinamento velado, um evangelho velado, incompleto. A massa o aceitou, conservou, proliferou por todo mundo, espalhou por todo mundo, e agora esse ensinamento velado, esse quebra-cabeças teológico vai ser montado e revelar o íntegro evangelho. Temos ou não temos a participação, e aí vemos a relação entre essas 3 coisas, né? Entre essas 3 ideias que eu estou apresentando aqui. O íntegro evangelho, a remissão de Judas, né? A remissão de Judas e a parousia. A parousia quer dizer presença. Temos a presença de Jesus? Jesus participou? E se temos, portanto, a presença de Jesus em todo esse grande plano, essa presença, essa forte presença, não confirmaria ou não confirma a segunda vinda de Jesus? Essa presença? Essa forte presença em todo esse plano aqui, sim, confirma a segunda vinda de Jesus. E, em quarto lugar, nessa sequência, o que é que nós temos? Nós temos a segunda fase. Isso aqui significa a segunda fase. A segunda fase de um gigantesco plano de salvação espiritual que teve seu início, sua primeira fase lá atrás. Essa é a segunda fase. Na primeira fase tivemos um Jesus cristificado que veio, ergueu uma grande religião, o cristianismo, velou tudo e espalhou esse conhecimento velado. As massas aceitaram, conservaram, espalharam por todo mundo, e tudo isso com essa ideia de velar, de encobrir, o que produziu? Produziu divisão. Divisão. São várias, milhares, centenas de denominações, cada qual com sua interpretação. Se esse primeiro Cristo a ideia foi erguer uma religião, velar e dividir, o segundo Cristo é revolucionário. O segundo Cristo é vermelho. E a ideia desse segundo Cristo é desvelar
revelar e unir todos, como ele diz na Bíblia, como ele diz no Evangelho, nas palavras deles. Eis que irei buscar outros, para que seja um só aprisco, um só templo, um só rebanho, um só pastor e, portanto, um só conhecimento. Este é o novo Cristo. Este é o novo Cristo. Você, meu amigo evangélico, meu irmão evangélico, meu irmão gnóstico, meu irmão esotérico, escatologia, o início do fim. A segunda fase de um grande plano de salvação espiritual que começou lá atrás. Ou, será que, falando agora para o irmão esotérico ou o irmão gnóstico, você pensava que Cristo iria se resumir a isso? Levantar uma religião, velar e produzir toda essa divisão e ponto final? Não! Não! Está aqui, está aqui. Esse é o grande quebra-cabeça, esse é um grande trabalho. É um grande trabalho do Cristo, um grande plano de salvação espiritual. Está aqui. Você, irmão evangélico, irmão católico, não queria a parousia, a volta de Jesus Cristo? Não queria a confirmação? Você não esperava pela confirmação do início do fim? Está aqui. Monte esse quebra-cabeça comigo. Venha verificar esse grande plano. Verifique. Fique aqui no canal aqui. As revelações, as outras peças desse quebra-cabeça que vou trazer para se apoiar nessa base desse primeiro vídeo. Você, como eu disse, esse é um primeiro vídeo que eu estou tentando melhorar, fazer uma base para que outras venham se encaixando e sendo fácil de entender. Mas é isso. Judas será redimido, teremos o íntegro evangelho e com isso tudo confirmamos uma forte presença naturalmente de Cristo, de Jesus Cristo em todo esse plano. Confirmando essa forte presença, parousia, confirmamos a sua segunda vinda. A coisa é grande. Trata-se de salvação espiritual, de um gigantesco plano de salvação espiritual. Se inscreva no canal. Comente, me pergunte, sempre que, dependendo da quantidade de perguntas, eu vou lá, vou participar. Se gostou do vídeo, divulgue, me ajude a divulgar. Deixe seu like aí, que isso também ajuda o canal, me ajuda a trazer aqui me ajuda materialmente, com certeza, me ajuda materialmente para que eu possa me dedicar mais a esse grande trabalho, né? Quem não precisa de apoio material para trabalhar em alguma coisa? É isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Salvação espiritual, escatologia, o início do fim. Temos agora um Cristo revolucionário, um Cristo que veio para unir todos, para revelar, revelar, né? E unir todos em um só aprisco, em um só rebanho, um só aprisco, um só pastor e um só ensinamento. Início do fim. Obrigado a todos, pessoal.